chega mais um CREAPod no ar, esse podcast feito especialmente para você, registrado no CREAPB e também para toda a sociedade interessada em saber mais sobre o universo das engenharias, da agronomia, da geociência e tudo que envolve essas tecnologias e essa sabedoria, o que a gente traz para você toda semana aqui no CREAPod. Eu sou Carla Arantes, jornalista. Vou comandar a conversa de hoje e um assunto que interessa a todo mundo. Dia 1º de maio é o Dia do Trabalho, então a gente vai falar de valorização profissional e também de ética, porque no dia 2 de maio é celebrado o Dia da Ética na Engenharia e um assunto que rende bastante, né? Bom, antes de começar, já deixa o seu like nesse vídeo aqui no YouTube, também se inscreva no canal da TV CREA e curta e compartilhe o nosso conteúdo em todas as plataformas de áudio, onde você também acompanha, onde quer que você esteja, o nosso CREAPod. Aqui comigo para o debate dessa semana, um engenheiro mecânico, especialista em segurança do trabalho, mestre em meio ambiente e tecnólogo em gestão ambiental, também conselheiro regional indicado pela Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, Seção Paraíba, Yeuri Rolim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Colegas profissionais, é com muita alegria, né, e satisfação que a gente aceitamos esse convite, na condição também de coordenador da Comissão de Ética, já estou no 2º ano, e com alguns projetos já colocados para execução esse ano. Temos uma comissão formada por 5 profissionais, 5 conselheiros regionais titulares e 5 conselheiros regionais suplentes das câmaras especializadas. É bom frisar que nós temos aqui na Paraíba, no CREA-PB, a Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, a Câmara Especializada de Engenharia Civil, Elétrica, Minas e Geologia, e as comissões temáticas, né? No caso, Ética, a Comissão de Educação e a de Renovação do Texto. Então, para nós é uma satisfação imensa. Estamos com a programação em curso aí da 6ª Semana Paraibana de Ética, cuja abertura vai ser aqui no município de João Pessoa, e numa mudança de formato com relação à 5ª Semana Paraibana que nós fizemos o ano passado. Nós programamos numa semana trabalhar os profissionais que se encontram no município de João Pessoa, Campina Grande, fizemos Patos, Cajazeiras e Guarabira. Esse ano, por recomendação da presidência, nós vamos fazer a abertura no mês de maio em João Pessoa e nos meses conseguintes a gente vai para Campina Grande, Patos, Pombal, Souza, Itaporanga e encerramos em Guarabira. Então vai dar a oportunidade também de mais gente acompanhar esses debates, de participar, né? Exatamente isso, Carlos. O presidente Renan, né, que participou dessa discussão, ele disse: eu acho que a gente consegue, na medida que a gente, em vez de ser uma semana corrida e contínua, como vinha sendo feito, todo mês a gente ia ao município e tentar ampliar esse leque de discussão e debate de um assunto tão importante para nós profissionais, que é a conduta ética, né? Aquele profissional que coloca a ética na base da sua carreira, do seu exercício profissional, a tendência é sempre obter sucesso e estar sempre em paz, né, com o seu exercício profissional e com todos os clientes e colegas que o cercam e que dividem o mercado de atividades. Vamos começar falando da valorização do profissional. O podcast vai ao ar no 1º de maio, né? Eu não sei que dia você está vendo ou ouvindo esse podcast, mas é um dia que marca, né, todo profissional e que chama para esse reconhecimento, para essa reflexão, né, sobre o trabalho, sobre a forma de se trabalhar, sobre o mercado de trabalho hoje em dia. Então, como o senhor avalia esse mercado da engenharia nos dias de hoje? Pois não, Carla. Veja, o profissional que coloca a ética na base do seu exercício profissional, ele age com total respeito, com total harmonia,
totalmente integrado com os clientes para quem ele presta as suas atividades, com os colegas que o cercam, com o ambiente. O Código de Ética é muito claro, o profissional no exercício de suas atividades deve respeitar o ambiente, né? Então, se ele se cerca desses valores, desses princípios éticos, a tendência é que ele se torne cada vez mais um profissional visto e reconhecido naquele ambiente que ele atua. E isso é o nosso foco daqui para frente. A intenção é levar essa mensagem da ética, discutir, fazer o debate. Nós temos 2 resoluções importantes no nosso sistema que estabelecem o regramento, desde do estabelecimento da conduta e dos direitos e deveres dos profissionais do sistema, até a resolução 1004, que é a que estabelece os procedimentos, como você deve apurar e, evidentemente, aplicar as penalidades que estão previstas em lei para aqueles profissionais que transgridem. E é claro que uma punição, Carla, eu te digo, um profissional do sistema que sofre uma punição, né, por conduta ética vedada, isso, de uma certa forma, pesa muito para a sua carreira, para o seu exercício profissional. E a gente lança essa programação da 6ª Semana Paraibana de Ética, exatamente para que a gente possa ter um grande alcance junto a esses profissionais, os profissionais que estão saindo e entrando no mercado, para que eles enxerguem que a importância de eles pautarem o seu exercício profissional baseado na ética. E a grande chance de sucesso, de estabelecimento e reconhecimento virá porque ele cumpre com todas aquelas obrigações, exerce com eficácia as suas atividades. E o processo ético disciplinar ele existe, e aí sim, colocado dentro do sistema por as penalidades previstas em lei e os procedimentos em resoluções, para que aqueles profissionais que adotem conduta ética vedada possam ser punidos e tenham a oportunidade de corrigir, enfim, e voltar ao mercado não mais praticando esse tipo de conduta. O que é considerado por alguns exemplos de transgressões éticas que podem ser punidas e podem até levar à cassação do registro? É verdade. Nós temos na nossa Lei 5.194 as seguintes penalidades. Dependendo da gravidade da infração cometida pelo profissional, você pode ter uma advertência reservada, você pode ter uma advertência pública, multa, suspensão temporária do seu registro ou a cassação definitiva, como bem você colocou, quando a conduta causa danos, né, significativos para terceiros, enfim. E aí existe um rito para, evidentemente, esse profissional ser punido. O direito de defesa dele é assegurado dentro do processo. E o rito, eu vou tentar resumir aqui, porque ele é longo, mas a denúncia é oferecida ao CREA. Quando essa denúncia chega ao CREA, ela é encaminhada à Câmara especializada daquele profissional. Por exemplo, se for um engenheiro mecânico que cometeu a falta, né, e houve uma denúncia formalizada contra ele, essa denúncia vai para a Câmara especializada, onde os seus pares, os colegas que constituem a Câmara, vão analisar se há indício naquela denúncia, se ela procede. Se, porventura, o entendimento for que a denúncia não procede, a parte que está promovendo a denúncia é ouvida novamente, é instada a apresentar mais subsídio. E, se isso não acontecer, a Câmara tem total poderes para dizer, não há indícios, nós demos a oportunidade à pessoa que está oferecendo a denúncia de apresentar mais provas, e se isso não acontecer, aí o processo, a própria Câmara recomenda a não abertura do processo ético-disciplinar e o processo é arquivado. Mas se for um entendimento contrário, ou seja, o pessoal entende que há indícios, então o processo sai da Câmara especializada, é encaminhado à Comissão de Ética, que tem a função de fazer toda a apuração daquelas denúncias que foram pautadas ali. E por oitivas, ela ouve o denunciante, ouve o denunciado, é nomeado um relator na Comissão de Ética e ele vai fazer análise de tudo que foi colocado e apresenta um relato final,
onde ele pode apontar qual foi a conduta ética do código que foi, vamos dizer assim, enquadrada, ou ele pode, se ele entender que não há conduta ética no código vedada, ele pode também dizer que não há como enquadrar e a gente devolve o processo para a Câmara Especializada para que proceda com seus encaminhamentos, que pode ser o arquivamento. E aí o senhor poderia dar algum exemplo de alguma transgressão? Sim. As duas transgressões mais comuns que a gente observa no sistema é o acobertamento, quando alguém, vou dar um exemplo aqui, alguém desenvolve um projeto e convida um colega para assinar. Sim. Isso chama-se acobertamento. E uma outra infração, uma outra prática também, é quando você vai atuar além do que as suas atribuições lhe permitem. Sim. Isso se chama exorbitância. Então, são os dois tipos de conduta, o código de ética, né, a conduta ética vedada, que mais incidem, que mais aparecem no mercado, para o nosso CREA. Quem pode fazer essa denúncia ao conselho e como isso é feito? Veja, nós temos uma média aí de 10 processos por ano, né, que chega ao CREA, e a origem dessas denúncias parte delas vem do judiciário, ou seja, processo em que o profissional atuou lá no seu município e por algum motivo o Ministério Público, né, fiscalizou e viu que a conduta lá do profissional não foi uma conduta correta, né? Então, o próprio judiciário encaminha para o CREA, como eu lhe disse, é feita análise dos indícios, havendo indício lá na denúncia, aí é aberto o processo ético disciplinar. O senhor falou desse número de uma média de 10 denúncias, de 10 aberturas de processo por ano. Como o senhor avalia esse número? Olha, a gente entende que é um número pequeno. Para a quantidade, nós temos aí em torno de 12, 13 mil profissional, ou 10 denúncias realmente é um número pequeno. Mas isso pode ser decorrente da falta mesmo de esclarecimento, né? Por isso a gente acha importante trabalhar a ética dentro do sistema. E quanto mais profissional a gente alcançar, a gente espera que esses profissionais não incidam nessas práticas. Mas pode ser também que muitas vezes as pessoas tenham dificuldade de trazer essa denúncia até o CREA, né? E para isso o CREA está aí colocando na mídia toda e qualquer possibilidade que alguém tenha para denunciar um profissional, ele é só encaminhar a sua denúncia, seja por e-mail, seja aqui mesmo, se ele vier aqui, pode abrir um formulário de denúncia, um processo. Enfim, as formas de chegar ao CREA são muitas. Isso pode ser feito anonimamente? Pode. Aí, no caso de uma denúncia anônima, como é que isso procede? Vai para a fiscalização do CREA e os agentes de fiscalização vão verificar a procedência do que está sendo denunciado. Confirmados os indícios, aí a própria fiscalização do CREA assume esse papel de denunciante. A gente já falou aqui, quando eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Renan sobre o papel do CREA, dessa fiscalização em torno do profissional. Eu acho bom a gente reforçar isso, porque muita gente confunde, né, esse poder fiscalizador do CREA, quando cobra do CREA o poder de fiscalizar o andamento de uma obra, uma construção, e esse não é o papel, né? Essa cobrança de uma conduta ética é com relação ao profissional e não ao trabalho em si, à execução da obra. Na verdade, o profissional, quando é contratado, ele sabe que deve se cercar no exercício das suas atividades, dos procedimentos que ele traz consigo de aperfeiçoamento e de experiência para o exercício no mercado. Ele, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui agora. Recentemente, corre aí em segredo de justiça, isso foi polêmica aqui na cidade, porque a Constituição do Estado ela estabelece uns limites, um limite para a altura dos prédios na primeira quadra, nos primeiros 500 metros em direção ao continente a partir da linha de costa. Ora,
Se nós temos aí processos em que a estrutura ultrapassou esse limite, eu não sei se é profissional do sistema ou de outro conselho, mas tem um profissional ali que infringiu, né, que não observou aquele limite que assegura. Aquilo é um direito, é um bem de uso comum, você ter esse escalonamento aqui na nossa praia, porque dá um ganho significativo às pessoas que moram ali mesmo. Você evita aquela formação de ilhas de calor, tem uma série de vantagens. Não né? é à toa, né? Pois é. Então, assim, a gente já olha com preocupação porque, poxa, teve um profissional que fez esse projeto, assinou, mesmo correndo segredo de justiça, mas lá na frente, quando o processo estiver tramitado, tiver o trânsito e julgado, o nome do profissional vai aparecer. E considerando que a observação para essa questão do meio ambiente tem que ser observada, e ele assim não fazendo, é conduta ética vedada pelo Código. E ele vai responder em algum momento, se foi profissional do nosso sistema. Pois é, o senhor fala do profissional do sistema, qual é a atuação? O profissional registrado no CREA-PB, ele pode atuar em todo o Brasil? Sim. E como é feita a fiscalização no caso de uma conduta que não seja condizente com o Código de Ética em outro estado? Boa pergunta. Veja, nós profissionais do sistema, por exemplo, eu, engenheiro mecânico formado na Paraíba, eu posso atuar no estado de Pernambuco, Rio Grande do Norte, enfim, qualquer estado da federação? Posso, desde que, quando eu for realizar a minha atividade no outro estado, eu obtenha o visto no CREA daquele estado. Não precisa ser um novo registro, não, mas um visto? O registro é do meu estado de origem, né? De onde eu me habilitei, que é aqui, no caso, Paraíba. Mas se eu for atuar aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho que obter um visto lá. Porque se, porventura, numa fiscalização do CREA do Rio Grande do Norte, eles verificarem que eu não tenho o visto, serei autuado. Mas aí é uma infração administrativa, tá? Que pode, evidentemente, a falta de observação. No caso da ausência de um visto, não há problema, não. Mas se, porventura, a obra lá der algum problema de natureza, vamos dizer assim, da eficácia, aí sim eu poderei responder. Pois é, aí, dando esse exemplo do Rio Grande do Norte, é o Conselho da Paraíba ou é o Conselho do Rio Grande do Norte que vai avaliar esse profissional com registro aqui, mas que está atuando? Vamos lá. Se meu contrato foi lá no estado e a obra foi executada lá no Rio Grande do Norte, a fiscalização vai ser exercida pelos fiscais, os agentes de fiscalização do Rio Grande do Norte. Então, tá certo. Bom, o senhor também é professor. Sim. Né? E aí eu queria saber na academia quais são as expectativas hoje dos alunos, como eles enxergam o mercado da engenharia, o que eles esperam dessa profissão. Olha, Carla, a tecnologia ela avança numa velocidade muito alta, né? Mas eu posso dizer a você que os profissionais da engenharia que estão saindo que estão sendo colocados no mercado, que estão entrando no mercado, eles já têm dentro de si uma expectativa muito forte de ter seu exercício profissional reconhecido. A gente vê, por exemplo, nós tivemos no período da pandemia uma retração muito forte dos serviços, de uma forma geral, mas afetou também o campo da engenharia. E aqui na Paraíba, nós fizemos, quando 2020, nós começamos a sair do período de pandemia, 21, nós fizemos algo interessante. Por exemplo, com relação ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é um instrumento muito forte de regulação do próprio Estado das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, veja você, se no licenciamento ambiental, que tem normalmente a vigência de 2 a 5 anos, dependendo do tipo de licença que você está retirando. Por exemplo, nós temos licença prévia, licença de instalação, licença de operação. E normalmente existe a possibilidade de uma desativação. Quando aquela atividade cumpriu sua função para a qual ela foi criada, lá na frente ela
vai desativar. Ou não, pode ser que o empreendimento tenha falido. Caso, por exemplo, vou dar um exemplo, um posto de revenda de combustível. Sim. Quando ele fale que ele quebra, existe no órgão ambiental, no primeiro licenciamento, isso é normativo, um plano de desativação. Por quê? Porque quando você acumula combustível no subsolo, você precisa depois assegurar que esse combustível ele teve nos tanques de acumulação estanque. Porque se tiver vazamento, um prejuízo muito grande, não só para o solo, mas também para o lençol. Então, o que é que nós propomos em 21, inclusive foi uma proposta do Congresso da Engenharia, que houve em Goiânia, nós aprovamos lá a presença de um responsável técnico, aí qualquer profissional do sistema com habilitação na área de meio ambiente, você sabe que o curso de meio ambiente é um curso transversal, né? Então pode atuar lá engenheiro de mina, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro ambiental, geógrafos, enfim, é um sombreamento bastante extenso nessa área. Ora, se eu colocar um responsável técnico para fazer o acompanhamento daquele licenciamento, e aí, evidentemente, cada profissional vai na sua área de competência, você tem grandes chances de, no final, quando o licenciamento estiver vencendo, você não ter problema de natureza nenhum ambiental, porque você tem um profissional acompanhando todos aqueles riscos que existem e são inerentes às atividades potencialmente poluidoras. E isso, para a gente, dá segurança ao meio ambiente, porque eu sei que eu tenho um profissional ali controlando, eu dou segurança a você que me contratou, a empresa que... Por quê? Porque se tiver algum prejuízo, se tiver alguma poluição, quem vai responder é o profissional, ele é o responsável técnico. Isso, de uma certa forma, protege a empresa, a pessoa jurídica. E a gente, de uma certa forma, valoriza os profissionais, porque a gente abre um novo campo de trabalho. Eu tenho uma média, só para você ter uma ideia, só no Conselho de Proteção Ambiental do Estado, nós temos uma média de 300 licenças de atividades poluidoras de porte médio e alto. Então, por que não a gente oferecer mais essa oportunidade, dando segurança a todo mundo? Está sendo trabalhado pelo presidente Renan na Câmara, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Meio Ambiente, e a gente pretende fazer com que esse projeto que foi aprovado lá atrás, em 2022, desse Congresso dos Engenheiros em Goiânia, se torne uma realidade aqui. Essa questão ambiental, ela gera muita discussão e muita polêmica, porque, infelizmente, nem todos têm essa consciência de que o meio ambiente preservado é um benefício para todos. Sim. Né? Muitos apostam na especulação, principalmente imobiliária, e esquecem que a degradação ambiental ela vai ter impactos. A gente já enxerga, hoje aqui em João Pessoa, a gente enxerga, por exemplo, alguns prédios que foram construídos à beira-mar, que hoje sofrem com o avanço da água. Né? A água que avança, né? O prédio é que foi demais. Então, consequências. E aí depois ficam se tentando arrumar jeitinhos para consertar ou para minimizar os danos. Qual é a dificuldade de fazer, principalmente esses novos profissionais, esses engenheiros que estão saindo agora, de amplificar essa demanda ambiental, de falar, olha, não dá para a gente deixar isso para ser discutido daqui a 10, a 15 anos. Verdade, Carla. E eu te digo, eu vou até relatar, porque é coisa recente mesmo. O governo do Estado da Paraíba, ele fez um convênio, Ministério Público Federal, o ZIEF, Instituto Federal de Educação, e fez um aporte aí de 13 milhões para que um grupo de professores e pesquisadores, que se denominam pré-amar, para que ele fizesse o estudo de todo o nosso litoral paraibano, desde o litoral sul até o litoral norte. Então isso é muito importante, isso já está em prática, começou o ano passado. Eu digo isso a você porque eu acompanho a execução desse projeto e eu tenho certeza, por exemplo, se nós conseguirmos fazer com que os nossos representantes, aí eu cito os nossos representantes na Câmara, na Assembleia, no Executivo do município e do Estado,
se comprometam com as práticas para a redução da poluição. Por exemplo, João Pessoa é uma cidade agora, com João Pessoa e a região metropolitana, com um projeto de uma importância imensa, que é o Polo Turístico Cabo Branco. Nós estamos com 7 hotéis em execução. Sim. Né? Mas nós precisamos olhar para a qualidade das nossas águas. Por exemplo, naquela área de praia próximo à execução desse projeto, nós temos uma balneabilidade em determinado setor lá, que você não pode entrar na água para tomar banho, imprópria. Então, isso requer que os nossos gestores passem a olhar para o problema da poluição que está presente e latente. Nós podemos comprometer um projeto de uma envergadura imensa como essa, pelo um detalhe que é uma praia imprópria para banho na área do projeto. E tem a questão do desmatamento ali também na área de Jacarapé, né, que muitos moradores estão questionando por causa da preservação da flora e da fauna local, que vem sofrendo também com desmatamento em áreas que não deveriam, né? Chega muito no pé da barra, e aí pode vir a causar um desmoronamento, às vezes até uma tragédia, como a gente já viu aqui na Praia da Pipa, por exemplo, no Rio Grande do Norte, de desmoronamento de barreira e, infelizmente, levando à morte de pessoas. Bom, na verdade, deixa eu te esclarecer isso. A denúncia de fato ocorreu, só que existe um procedimento administrativo posto, inclusive acompanhado pelos órgãos de controle, em que o governo do estado, por exemplo, ele promoveu uma compensação, porque se você pegar o decreto que regula o uso e ocupação do solo dessa área que a gente está falando, os empreendimentos que estão se instalando, eles, no máximo 25% da área poderá ser desmatada. Sim. Em troca disso, e de todos os outros lotes que estão incluídos no projeto, o governo do estado já fez uma compensação, em comum acordo com o Ministério Público e os órgãos de controle, SUDEMA e IBAMA, de criar uma unidade de conservação, 578 hectares. Totalmente proteção integral, que hoje é de responsabilidade da SUDEMA. Então, essa foi a compensação da Mata Atlântica que o governo do estado promoveu em um acordo com o Ministério Público. Então, esse desmatamento que o pessoal coloca, ele se dá numa pequena área do empreendimento que é regulado, inclusive, por um decreto de uso e ocupação do solo do município de João Pessoa. Então, ninguém vai além daquilo que a legislação permite. Mas a gente entende que um projeto dessa envergadura, ele vai promover o desenvolvimento não só para o município de João Pessoa, mas para toda a região e o litoral sul, e fortalecendo em muito a atividade turística. Né? Nós temos o centro de convenções ali. Sim, sim. E só para você ter uma ideia, nós estamos em execução lá, ao lado dessas obras, de uma grande avenida chamada Boulevard dos Ipês, que a vocação, a prioridade dela, a função dela é o transeunte, é o pedestre, não é o veículo. Então as pessoas vão poder usufruir desse espaço como uma grande praça aberta, né, para você fazer o seu lazer. Maravilha, mais um espaço para João Pessoa. Obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Por nada, cara, é uma satisfação imensa e dizer a você que nós na Comissão de Ética, né, a intenção é realmente levar a consciência, levar a informação para os profissionais e promover a sua valorização. Muito obrigada a você que acompanhou mais esse CREAPod. Não deixe de se inscrever aqui no canal da TV CREA, no YouTube, também de compartilhar o nosso conteúdo aqui, ou também nas plataformas de áudio que você pode ouvir em qualquer lugar. O CREAPod é uma realização do CREA-PB, a produção é minha e de Manuel Nóbrega, captação e edição da 104 Filmes, e agradecimento especial a Belo Jardim, pela jardinagem aqui do nosso cenário. Siga no Instagram, Belo Jardim JP. Até semana que vem.